Nil Júnior, bom dia Michele Martins, Tito Barbosa, Juliana Lima, companheiro Zé Negão, vereador e primeiro secretário desta nova mesa diretora, amigos e amigas ouvintes da Rádio Pajuru e Afogados em Gazeira. Nil Júnior, dentro de minha sinceridade, dentro de minha maneira de ser, não poderia deixar de dizer que não existe abstenção, claro. Ela existe porque todo processo eleitoral ele é tenso mesmo. Mas eu tinha plena convicção, dei entrevista aqui ontem, antes das 10, 9h30, dei entrevista ontem quando chegava no cinema e Juliana perguntava se eu estava confiante, se poderia ter alguma surpresa. Ouvi durante todo o dia, né, a especulação, você aqui no seu debate com os blogueiros, várias especulações, muita gente ouvindo e ligando para a gente preocupada com o que a rádio estava debatendo, e até alguns blogs dizendo que poderia haver surpresa, fazendo todo aquele terrorismo, e que o povo, a população ficava preocupada. E aí, vai ser mesmo, não vai, está certo, vai haver alguma rasteira, vai haver alguma surpresa? Mas eu muito confiante, em nenhum momento vacilei de demonstrar minha confiança em 7 homens de bem, de responsabilidade, que em reunião, não só uma reunião, fizemos várias reuniões até chegar no consenso final, em uma reunião que contou com a presença do prefeito José Patriota, da vice Lúcia Moura e de outros companheiros e companheiras, onde o Patriota apenas testemunhou, né? Foi, digamos assim, avalista de toda a decisão. Então, a minha confiança foi nesse consenso, nesse entendimento, tanto de Zé Negão como de Vicentinho e dos demais vereadores. Então, fui para o cinema, tranquilo que sairia de lá como presidente da casa para o biênio 2013-2014, pensando no engrandecimento, do que seja melhor para o Poder Legislativo e para o povo de Afogados em Gazeira. Então, provamos o pacto, a integridade das pessoas, dos vereadores, a união da Frente Popular, a união do grupo, e agora juntar os esforços para administrar a Câmara de Afogados em Gazeira. Para você, passada toda essa história, qual foi o momento mais tenso das discussões, ou se houve algum momento em que você imaginasse que o caldo ia entornar, que a discussão não ia andar e que poderia realmente haver um racha? Você nunca chegou a pensar nisso? Não, eu não cheguei a pensar em racha porque em nenhum momento os 3 pré-candidatos se colocaram de forma intransigente. Eu em nenhum momento disse que era candidato de todo jeito. Coloquei meu nome para servir de união. Em vários momentos coloquei, se for preciso retirar meu nome, eu retiro. Retiro meu nome para Zé Negão, retiro meu nome para o Vicentinho, retiro meu nome para qualquer um. Foi oferecido à presidência até outros vereadores, até os novatos, que disseram, não, nós não queremos de jeito nenhum. Estamos chegando agora, vamos conhecer como é que funciona o Poder Legislativo. Então, eu acreditei nisso, acreditei o tempo todo, porque não houve intransigência de nenhum dos 3 pré-candidatos. Então, embora a discussão tenha sido tensa, difícil, como também, eu já participei de outros processos, participei de processos que a gente, esse de ontem, a gente decidiu um dia antes, 24 horas antes, mas eu já participei de processo de votação de Câmara, que a gente veio para resolver no local da posse, em cima da hora, né? E não teve nem condições de você se confraternizar no dia 31 de dezembro, por conta da tensão, da falta de unidade, e chegamos em cima da hora. E esse processo, com todas as dificuldades, mas chegamos 24 horas antes do pleito, com a definição de toda a mesa diretora. Você falou um pouco aí na imprensa, nas opiniões diversas. Esse clima criado realmente pode ter atrapalhado no sentido de que... Porque eu diria o seguinte, quando vocês... houve um momento em que não era fácil conversar com vocês, até porque as discussões não tinha havido essa discussão, a discussão não havia sido engatilhada para valer, inclusive com o Zé Carlos fazendo parte da coordenação, etc. Aí antes era difícil contato, era difícil conversar, e veio a entrevista do Vicentinho,
que para mim foi o estopim de um clima mais tenso, quando ele próprio disse que que já tinha perdido a paciência, que já tinha ligado várias vezes para vocês, não tinha tido retorno, e que ele mesmo procuraria os votos até da oposição. Como é que foi para desfazer esse clima hoje? Olha, Dil, porque, como eu vim aqui antes, você uma vez perguntou se eu era candidato, eu disse que sou um pré-candidato, estou colocando meu nome à disposição do grupo. O Negão inicialmente botou, depois retirou para Reinaldo, depois Reinaldo retirou para Zé Negão, Vicentinho se colocou desde o início também, mas não tinha assim definição. A gente não teve reuniões assim logo depois das eleições de 7 de outubro, e acontecia o seguinte, que ninguém estava definindo seu voto, não tinha voto fechado, né? Não tinha reunião, não tinha decisão de ter voto fechado. Eu, pelo menos, não tinha. Tinha assim, o grupo dos 4 que já estavam na casa e os grupos do 4 que estavam chegando. Embora eu já tivesse uma passagem lá anteriormente, mas estava chegando. Era 4 novos que estariam chegando, 4 que já estavam no Poder Legislativo. Mas não tinha definição. O Vicentinho dizia, eu conto hoje com tantos votos, o Negão com tantos votos, Augusto Martins com tantos votos. Próximo agora que aconteceram reuniões seguidas, 3 ou 4 reuniões próximas das outras, onde foi se afunilando todo o processo, as pessoas foram se definindo e chegamos a esse consenso, a esse acordo, no bom sentido, de que deveríamos manter essa unidade do grupo, pensar no município, não pensar apenas em si, pensar no grupo todo. E aí foi quando resolvemos, e por isso que eu parabenizei o amadurecimento, porque cada um tem o seu momento, tem tempo para tudo, e agradeci de público o gesto de Vicentinho, o gesto de Zé Negão e de todos os outros colegas que ajudaram bastante nas discussões, todos ajudaram, ninguém foi empecilho, todos ajudaram para a gente chegar nesse ponto que chegamos ontem. Zé Negão, e aí, eu ouvi alguém falar que o Vicentinho estava meio até isso as pessoas ficam procurando, como é que estava o semblante de Vicentinho na posse. E alguém disse, não, o Vicentinho estava meio de bode amarrado lá, eu não vi, não posso atestar. Mas o Vicentinho digeriu bem isso, aceitou numa boa, ou ainda tem que haver muita conversa para aquele que era dos nomes, o que com exceção de Augusto, porque se Augusto é o presidente, o Augusto capitalizou mais, né, para esse consenso. Mas o Vicentinho, com exceção dele na bancada, era aquele que estava pronto para brigar mais e tinha deixado claro isso. Como é que está o Vicentinho hoje? Bom dia, prazer tê-lo conosco também. Bom dia, Neu Júnior. Bom dia, Michel Martins, Tito Barbosa, Juliana Lima, presidente da Câmara, Augusto Martins. Bom dia, ouvinte da Rádio Pajeú. Nil, quando passou a eleição, eu tive logo a iniciativa de começar a reunir os vereadores para a gente já começar a ter uma definição e proposta para decidir a questão da presidência da Câmara. Antes da eleição eu já tinha dito, tanto a Patriota como aos pré-candidatos a vereador, que eu não era empecilho na questão da mesa diretora da Câmara, na qual nós conseguimos fazer a maioria. Depois da eleição, eu continuei com esse mesmo discurso, com esse mesmo pensamento, e passei para todos os vereadores, inclusive para a Patriota. Quando eu reuni os vereadores, no qual eu, Vicentinho, Cício Miguel e Reinaldo Lima, os 4 vereadores reeleitos, a proposta que eu dei foi a seguinte: olha, se alguém tem um objetivo aqui de ser presidente da Câmara, o primeiro passo para a gente tentar conseguir é sair unido. E essa união só acontece se nós tirar um nome. Naquele momento já tinha lançado candidatura Vicentinho, através da Rádio Pajeú, no seu programa mesmo, e Reinaldo Lima, através do blog de Itamar. Eu coloquei meu nome à disposição, tanto do grupo, dos 4, como dos 8 vereadores, mas sempre dizendo,
eu não sou empecilho. Se não der meu nome